Capítulo 2 dos projetos. A Câmara dos Deputados exerce a sua função legislativa por via de projeto de lei ordinária, complementar, decreto legislativo ou de resolução, além da proposta de emenda à Constituição. Destinam-se os projetos de lei a regular as matérias de competência do Legislativo com a sanção do Presidente. De decreto legislativo a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo sem a sanção do Presidente. 3. A resolução de resolução a regular com eficácia de lei ordinária matérias da competência privativa da Câmara de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos como perda de mandato, criação de CPI, conclusões de CPI, conclusões de comissão permanente sobre proposta de fiscalização e controle, conclusões sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil, matéria de natureza regimental, assuntos de sua economia interna e dos serviços administrativos. A iniciativa de projetos de lei na Câmara será nos termos do artigo 61 da Constituição e deste regimento. De deputados, individual ou coletivamente, a iniciativa vai ser de deputados, individualmente ou coletivamente, de comissão ou da mesa, do Senado, do Presidente da República, do Supremo, do STF, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos. Os projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser apresentados por qualquer deputado ou comissão, quando não sejam de iniciativa privativa da mesa ou de outro colegiado específico. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Câmara ou nos casos dos incisos 3 a 8 do parágrafo 1º do artigo anterior, por iniciativa do autor, aprovada pela maioria absoluta dos deputados. Então, mais uma vez aqui, a matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante a proposta da maioria absoluta dos membros, ou, nos casos dos incisos 3 a 8 do parágrafo 1º do artigo anterior, por iniciativa do autor, aprovada pela maioria absoluta dos deputados, que seria nos casos aqui do Senado, do Presidente da República, da STF, dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República ou dos cidadãos. CF 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de forma concisa e clara, precedidos sempre da respectiva ementa. Cada projeto deverá conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa de conformidade com o parágrafo 3º do artigo 100, aplicando-se, caso contrário, o disposto no artigo 137, parágrafo 1º ou 57.3. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Casa. Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados, redigidos de forma concisa e clara, precedidos sempre da respectiva ementa. Cada projeto deverá conter simplesmente a enunciação da vontade legislativa, de conformidade com o parágrafo 3º do 100, aplicando-se, caso contrário, o disposto no artigo 137.1 ou no 157.3. 100. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. Nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa ou dele decorrente. Artigo 137. Toda proposição recebida pela mesa será numerada, datada, despachada às comissões competentes e publicada no Diário da Câmara dos Deputados em avulsos para serem distribuídos aos deputados, às lideranças e comissões. Além do que estabelecer o artigo 125, a Presidência devolverá ao autor qualquer proposição que não estiver devidamente formalizada em termos, versar sobre matéria
alheia à competência da Câmara, evidentemente inconstitucional, antirregimental. Artigo 125. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recuso, será consultado o respectivo plenário sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico. Na hipótese do parágrafo anterior, poderá o autor da proposição recorrer ao plenário no prazo de 5 sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo. Caso seja provido o recuso, a proposição voltará à presidência para o devido trâmite. Consideram-se distribuídos os avulsos para todos os fins, uma vez disponibilizados no sistema de tramitação e informação legislativa. No desenvolvimento de seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas. Quando diferentes matérias se encontrarem no mesmo projeto, poderão as comissões dividi-las para constituírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. Aí, continuando na via principal, né, para não se perder dos projetos. Nenhum projeto poderá conter duas ou mais matérias diversas. Os projetos que forem apresentados sem observância dos preceitos fixados no artigo anterior e seus parágrafos, bem como os que explícita ou implicitamente contenham referências à lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão ou qualquer ato administrativo e não se façam acompanhar de sua transcrição ou por qualquer modo se demonstrem incompletos e sem esclarecimentos, só serão enviados às comissões cientes os autores do retardamento depois de completada sua instrução.